Nesse contexto do primeiro vídeo, iniciamos o segundo vídeo falando sobre a hematose a nível celular, né? As reações químicas que ocorrem no transporte de gás carbônico e oxigênio. Para facilitar, vamos representar aqui o alvéolo, o eritrocito e o nível tissular aqui, as células. Então tem a alvéolo de um lado, que é o pulmonar, e os órgãos e tecido do outro lado, e entre eles o eritrocito, que é o principal célula que participa no transporte, ok? O oxigênio chega, atravessa a membrana alvéolo-capilar, 3% se dissolve no plasma e 97% se une com uma hemoglobina que estaria reduzida, unida ao hidrogênio, e forma a união que chama oxihemoglobina. Solta esse hidrogênio e viaja unido à hemoglobina em forma de oxihemoglobina até o nível tissular, né? Então vamos deixar aqui claro, nível pulmonar desse lado da folha e nível tissular desse outro lado da folha nos órgãos e tecidos. Aqui ocorre hematose pulmonar e aqui hematose tissular. Então a hemoglobina que liberou o hidrogênio e se formou oxihemoglobina viaja através da circulação até chegar na parte tecidual e depois, com um grande nível de hidrogênio que tem na parte tecidual, ou seja, um meio ácido, a hemoglobina libera facilmente, se dissocia do oxigênio e esse é liberado para os tecidos, para as mitocôndrias que participem do ciclo de Krebs e a cadeia oxidativa para a produção de ATP. Esse processo, que denomina-se respiração celular aeróbica, libera bastante CO2. 7% do CO2 é liberado para o plasma e vai dissolvido, e outros 27% se combinam com a hemoglobina dentro do eritrocito. Essa combinação com a hemoglobina faz um composto chamado carboamina-hemoglobina, que viaja lá para a parte pulmonar e se libera da hemoglobina o CO2 com facilidade pela grande quantidade de oxigênio que tem nesse meio. Então ele libera o CO2 e o CO2 vai para o pulmão para ser liberado aí para o meio externo. Okay? A hemoglobina fica livre e pode ser novamente combinada com os oxigênios que estão chegando aí. A maior parte de CO2, 70%, entra no eritrocito e sofre uma reação química que é aumentada de velocidade pela uma enzima que chama anidrasa carbônica. Ou seja, o CO2 se hidrata com água, forma ácido carbônico e a anidrasa carbônica converte esse ácido carbônico dissocia ele em bicarbonato e hidrogênio. Esses hidrogênios liberados na reação facilitam com que a hemoglobina se dissocie do oxígeno ao nível tecidual. Agora, o bicarbonato é intercambiado por um cloro através de uma bomba bicarbonato-cloro que está na membrana do eritrocito. Assim que o bicarbonato viaja fora do eritrocito até o nível pulmonar. Chegando aí no pulmão, o que acontece? O bicarbonato que estava no plasma entra novamente no eritrocito, intercambiado por um cloro também, através de uma bomba cloro-bicarbonato. Esse bicarbonato dentro do eritrocito vai sofrer a reação inversa que acabamos de colocar. Ou seja, o bicarbonato se une com o hidrogênio, forma ácido carbônico e a enzima anidrasa carbônica converte isso em CO2 e água, e o CO2 pode ser liberado para o alvéolo através da membrana alvéolo-capilar e diferença de pressão. Ok? Então assiste mais os vídeos mais med, assistam com detalhes, e aqui vamos comentar mais uma coisa, o efeito Haldane e o efeito Bohr. Haldane observou e descreveu que quanto menor o nível de oxigênio que tem, ou seja, na parte tissular tem pouco oxigênio, aumenta a afinidade da hemoglobina com o CO2. Esse é o efeito Haldane. Quanto o nível de hipóxia está maior, ou seja, menos oxigênio, aumenta a afinidade com o CO2. E o efeito Bohr diz que quanto maior a quantidade de CO2, maior a quantidade de hidrógenos, ou seja, menor o pH, menos afinidade da hemoglobina com o oxigênio, favorecendo a liberação. Então, nos meios que tem muito CO2, muito hidrogênio, baixo pH, aumenta a possibilidade da hemoglobina se liberar do oxigênio. Continue assistindo nossos vídeos, inscreva-se nos nossos cursos presenciais e acompanhe o Mais Med pelas redes sociais. Um abraço.